Olá, turma. Eu sou o professor Pablo Moitinho, aqui do PIC Cursos. Hoje nós vamos trabalhar algumas dicas importantíssimas para a sua aprovação na primeira fase do exame da OAB. Na nossa disciplina, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a nossa Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. A dica de hoje, turma, é a seguinte, é uma matéria muito cobrada no exame de OAB. Assim, ECA são duas questões da sua prova, então você não pode errar, você tem que gabaritar. Né? Uma coisa que é muito perguntada, que você tem que estar na ponta da língua, um tema muito importante, medidas socioeducativas. Quais são essas medidas socioeducativas? Lembra, para entender medidas socioeducativas, primeiro, você tem que entender que a criança e o adolescente, eles têm um tratamento diferenciado por essa lei especial, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Se a criança e o adolescente praticam um crime, eles praticam um crime. Veja, um crime é aquele ato, né, que nós estudamos lá no direito penal, um fato típico antijurídico culpável. Né? Exemplo, um homicídio, um furto. A criança e o adolescente podem praticar esses fatos? Em tese, sim. Só se a criança e o adolescente eles praticam esse ato equiparado a um crime, ele vai ter uma terminologia diferente. Qual o nome que vai ser dado a esse ato? Ato infracional. E o ato infracional, turma, ele tem consequências diferentes do crime. Lá quando pratica o homicídio, o furto, o roubo, o latrocínio, qual que é a sanção penal que nós temos lá? Normalmente é a pena privativa de liberdade, uma pena de tantos anos de reclusão ou detenção. E a criança e o adolescente, se pratica esse mesmo ato? Veja, esse crime vai ser tratado como um ato infracional. E esse ato infracional vai ter um tratamento diferenciado. A criança e o adolescente eles vão ser submetidos a um sistema diferenciado em virtude da sua condição peculiar de desenvolvimento. Diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles vão ser submetidos a algumas medidas diferenciadas. E tem diferença de criança e adolescente? Claro que tem. Lembra lá? Criança, o indivíduo entre 0 até 12 anos de idade incompleto. O adolescente, o indivíduo que tem 12 anos de idade completos até 18 anos de idade incompleto. Vai ter consequências distintas pela prática de ato infracional? Sim. Só o adolescente vai ser responsabilizado por medidas socioeducativas. A criança só vai ser aplicada a medida de proteção, prevista lá no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o adolescente vai também ser aplicada a medida protetiva de forma acumulativa, pode ser aplicada tanto a medida socioeducativa como a medida protetiva. Quais são as medidas socioeducativas? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Uma dentre essas medidas pode ser aplicadas, cumuladas com as medidas de proteção do artigo 101. E a criança aplica a medida de proteção e medida socioeducativa? Não. A criança, aquele indivíduo entre 0 e 12 anos de idade, incompletos, eu só aplico o quê? Só a medida de proteção. Não aplico medida socioeducativa. Então, lá na sua questão, pode estar misturada a criança ou adolescente. Qual vai ser a responsabilização de um e de outro? Vai ser diferente da do adulto, do imputável que vai receber a pena e a sanção do direito penal. E quais são essas medidas protetivas? Quais são as características relacionadas a essas medidas socioeducativas? Tudo isso, de forma completa, nós explicamos para você no curso PIC Cursos, o melhor preparatório para a primeira fase da OAB. Tamo junto? Hashtag não desiste não, hashtag falta pouco. Vem com a gente, PIC Cursos, a sua aprovação garantida na primeira fase da OAB.